Estimados irmãos do grupo de estudos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras no Recife, agradecido pelo convite de participar nesta noite do estudo do assunto obsessão, na qualidade de facilitador, trago a consideração dos ilustres amigos o tema A Cura Complexa. Lhes contarei uma história da lavra mediúnica do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e na qual percorreremos o assunto obsessão por diferentes ângulos. A história se inicia dizendo: aquele lar fundamentado em bases sólidas de amor e trabalho, desde algum tempo, parecia invadido por tempestades incessantes de dor. Então o cenário que é traçado é um cenário que se repete em muitos lares, em muitas casas. Feliciano Azevedo, na idade madura, era iniciado nos mistérios da lágrima, envolvido em terríveis tormentas de desventura. A filha amorosa, que resumia as esperanças paternas, perdera o equilíbrio mental logo após um curso escolar brilhante, anulando, assim, alegres expectativas familiares. A esposa sensível baixara ao hospital com a saúde abalada para sempre. Então a gente percebe logo neste início que há uma situação de dificuldade no seio daquela família. Um pai que guarda enormes expectativas em torno do futuro da filha e que de repente todos se veem surpreendidos por uma situação de desequilíbrio mental de alguém que era brilhante, que tinha grandes perspectivas futuras, e uma esposa que, atingida por essa circunstância da filha e que já tinha a saúde abalada, é obrigada a baixar o hospital. Desarvorado qual viajante cujo barco vai impelido pelas ondas revoltas, antevendo os momentos do naufrágio cruel, Feliciano se agarrava-se à fé em Deus, em supremo desespero do coração. Aleluia! Feliciano era um homem de fé. As economias fartas de outro tempo dissiparam-se em poucos meses. Agora, dividia as horas entre o hospital e o manicômio. Os empréstimos asfixiavam-no. Quando a situação assumia aspectos ainda mais graves, eis que surge inesperadamente um amigo aconselhando. Então a situação de Feliciano é uma situação difícil. Embora ele esteja mantendo a sua fé em Deus, ainda que de forma desesperada, mas a misericórdia divina envia alguém para ajudar o Feliciano. E esse alguém diz para ele: ora, Feliciano, por que não tenta o espiritismo? É possível que o caso da jovem seja simples obsessão. Os benfeitores do além, quando podem, costumam ligar-nos o coração ignorante com a fonte infinita das bênçãos. Experimente. Então o Feliciano já recebe um conselho precioso de que os nossos irmãos espirituais, os nossos amigos espirituais, esses benfeitores do além, quando podem, por que quando podem? Quando nós deixamos
Quando nós buscamos essa conexão, quando nós experimentamos essa relação com eles. E aí o amigo diz para eles que esses benfeitores costumam ligar-nos o coração ignorante. Sim, porque muitas vezes nós desconhecemos o que de fato está acontecendo. Mesmo na qualidade de espíritas, nós podemos não ter pleno conhecimento. Sabemos que é obsessão, mas de que tipo? Por quê? Quando? O que é que starta? O que é que dispara esse mecanismo obsessivo? Então esse coração precisa ser ligado à fonte infinita das bênçãos divinas. Feliciano ponderou a advertência amiga e deliberou atender sem delonga. Claro, ele estava numa situação difícil e não podia esperar muito. Na noite desse mesmo dia, foi à casa da família Macedo, que mantinha um grupo espiritista muito íntimo. Recebido com muita simpatia, pela sinceridade de suas expressões, ouviu, por intermédio de jovem sensitiva, a palavra de prestativo amigo da espiritualidade, que lhe falou mais ou menos nestes termos. Então a gente observa que quando o coração se abre em direção à busca pelo divino, pelo transcendente, quando nós acreditamos, quando nós temos fé, imediatamente o socorro aparece. E aí, nesse caso, uma jovem sensitiva, que dava passagem a algum colaborador espiritual, vai trazer uma mensagem para o Feliciano. E ela começa dizendo: meu irmão, não ouvides a coragem para o êxito necessário. Então já está aqui o primeiro ingrediente para nós tratarmos o processo obsessivo da parte do obsidiado: coragem. Coragem dele, coragem de quem o cerca, coragem de quem o apoia. O benfeitor continuou dizendo: a passagem pela terra pode ser um aprendizado angustioso, mas é parte de nossa marcha para a sabedoria infinita. Nada mais justo e correto, e quando a gente lê o Livro dos Médiuns, deparamos com esse aconselhamento em diversas oportunidades. No curso dos maiores infortúnios, lembra que Deus é Pai bondoso e justo. O caso da tua filhinha procede de tenaz perseguição do plano invisível. Então, o benfeitor espiritual já oferece ao Feliciano o diagnóstico do que estava acontecendo com a sua filha. Irmão nosso, perturbado e cego, há lançado amarguras na tua estrada dos tempos que correm. Então, há uma fonte desse sofrimento, há uma origem. E ele coloca o obsessor numa condição de irmão nosso. Não há discriminação. Mas é um irmão nosso que está perturbado e cego. E que, por conta disso, vem lançando todas essas dificuldades e amarguras na vida do Feliciano e na vida da filha. Não desesperes, porém. É razoável que a justiça trabalhe enquanto houver necessidade de reparações. Contribuiremos para que se aclarem os horizontes. Esforça-te, pois, conosco, atendendo à providência divina. Então foi dado o diagnóstico e apresentada a solução terapêutica. Mas foi também indicado que deve haver um tempo para que isso aconteça. Mas, enquanto não acontece, é a justiça divina trabalhando, fazendo as devidas correções. Mas todos aqueles que se envolverem com o caso vão contribuir para que se aclare os horizontes, especialmente do obsessor. Mas o Feliciano e a filha tinham que fazer algum esforço. Não haveria nenhuma modificação da situação por decreto, ou por um estalar de dedos, ou por um passe de mágica. Aquelas palavras pronunciadas com imensa ternura lhe balsamizaram o coração entristecido. Tinha a impressão de que emergia o espírito sequioso em fonte cristalina,
Ou seja, era como se ele estivesse tomando um banho, né, numa fonte cristalina. Ele mergulhava naquelas águas da tranquilidade, ardentemente esperada no deserto da sua angústia. Então, há quanto tempo ele estava, coitado, sofrendo com a filha aquela situação muito penosa, muito triste, muito dolorosa. O benfeitor diz ainda, os amigos presentes, o relator, descritor da história, os amigos presentes incumbiram-se de lhe consolidar as esperanças. O chefe da casa, o Sr. Macedo, relatou difícil experiência doméstica, em que se valera do socorro espiritista. Então, muitas vezes, nós precisamos trazer um caso que se passa conosco mesmo para ajudar aquela criatura que busca o socorro na casa espírita através do atendimento fraterno. E o narrador continua dizendo, cada companheiro trouxe à baila o seu caso pessoal, revelando a excelência do auxílio, oriundo das mãos intangíveis dos desencarnados. Então, todas as pessoas daquele grupo que estava lá na casa do senhor Macedo, cada uma aportou, junto ao Feliciano, com a sua própria história, que todos nós, em algum momento, passamos por um processo obsessivo, por um surto obsessivo. Feliciano exultava. Pela primeira vez, depois de longos e laboriosos tempos de luta, dormiu sossegadamente, empolgado por singulares pensamentos de paz. Então aparece o segundo elemento importante, o primeiro contato dele com a benfeitoria espiritual, com aqueles amigos da casa onde se reuniam os espiritistas. Todo aquele carinho que foi apresentado, que foi levado até ele, provocou inclusive a mudança dos seus pensamentos, que antes eram pensamentos de tormento, pensamentos de dor, de sofrimento. Os Macedos, aliando-se à boa vontade de outros irmãos, começaram a prolongada série de reuniões íntimas, destinadas ao esclarecimento do infortunado obsessor, consagrando neste mistério as suas melhores energias. Então, a disposição de ajudar não é o suficiente. Não basta apenas a disposição, é preciso que se agregue à disposição a qualidade, o melhor desta disposição, a melhor boa vontade, a melhor entrega no tempo. 3 vezes por semana, reuniam-se os benfeitores encarnados. O pai e esposo aflito mantinha-se firme na sua fé, presente a todos os trabalhos. Uma coisa que é importante nós colocarmos para quem passa por um tratamento desobsessivo: a constância no tratamento, a perseverança no trabalho. O irmão perturbado mal se pronunciava a prece inicial, incorporava-se presentemente, apossando-se por completo do aparelho mediúnico. Então aquele obsessor, aquele irmão obsessor, mal começava a reunião e fazia a prece, ele já se apresentava incorporando na médium. Bertoldo, que era o diretor da reduzida assembleia, falava-lhe então com dedicação fraternal. Contudo, o infeliz, o obsessor, parecia aferrado a sinistros propósitos. Ora, quem trabalha em reunião mediúnica sabe. Muitas vezes eles nos desafiam, brigam, ficam bravos, reclamam, debocham. Dizem que não adianta o que a gente está fazendo, que ele vai continuar perseguindo, que o propósito dele será alcançado. E aí, ao doutrinador, a todos aqueles que estão no processo de ajudar a esta criatura, um elemento essencial: paciência. Paciência, oração e boas palavras. Às vezes, nós encontramos circunstâncias em que o doutrinador faz um longo discurso, uma doutrinação interminável. Muitas vezes não é recomendável.
é preferível o silêncio, deixar que ele apresente toda a sua angústia e pontualmente ir pedindo a ele para refletir sobre pequenos fragmentos daquilo que o angustia. É preciso fazer com que o obsessor se volte para dentro de si mesmo e perceba a grandeza que ele está escondendo com aquela prática do mal. Que pode até ter uma razão justa, ele pode estar no processo de vingança, porque lá no passado ele foi a vítima e agora ele é o algoz. Mas a gente tem que levar ele a rever esse conceito, sempre na perspectiva de que ele e nós somos filhos de Deus e que Deus é um pai amoroso, bondoso. E aí o obsessor, em tom ríspido, disse: este homem é um criminoso, e apontava o Feliciano com sarcasmo. Em outro tempo, destruiu meu lar, escarnecendo das minhas sagradas aspirações familiares. Companheiro desleal e ingrato, esqueceu a mão amiga que o erguera da miserável condição de servo ínfimo. Então a gente percebe, pela explosão de revolta do obsessor, que havia uma situação anterior que tinha deixado ele profundamente revoltado. Porque ele coloca logo duas situações que o Feliciano no passado, o espírito que estava no Feliciano no passado, tinha destruído o lar dele e tinha sido ao mesmo tempo um amigo, um companheiro desleal e ingrato. E justo ele, o obsessor, que tinha retirado o espírito Feliciano de uma condição miserável. E o obsessor, com lágrimas de ódio, continuava depois de mordentes acusações. Malvado, monstro, seguirei no teu encalço onde quer que te escondas. Quantas vezes nós já ouvimos isso em mediúnica? No atendimento fraterno aos irmãos desencarnados que comparecem às nossas reuniões. A entidade dizendo que vai destruir, vai atropelar, vai passar por cima. E a gente precisa se manter sereno. Muitas vezes, enquanto ele fala, vale a pena fechar os olhos, né, e praticar o silêncio orante, pedindo inclusive que as entidades de luz que estão ali nos ajudando na mediúnica, que contribuam para acalmar aquele coração aflito. Mas, meu irmão, replicava o orientador bondosamente, quem de nós, outros, estará sem erros? Todos procedemos de um passado sombrio e delituoso. Na longa jornada, por trás de nossos passos, há rios de lama e sangue que precisamos purificar com a tolerância recíproca. Então, neste momento, é preciso colocar para o obsessor que nós estamos no mesmo nível, que nós também já passamos por esses problemas, que nós também temos um passado cheio de imperfeições e que naquele momento é preciso que haja a chamada tolerância recíproca, nossa para com ele, dele para conosco. No caso específico, dele para com o Feliciano, do Feliciano para com ele. O espírito Feliciano já estava no outro corpo. O tempo já tinha passado, as circunstâncias eram outras. Em que pese toda a mágoa e toda a revolta, chegaram ao momento da prática do perdão. Era necessária a reconciliação. E o narrador explica que o orientador da mesa dizia: comecemos novo dia de fraternidade. Deus, que é Pai e Senhor Supremo do Universo, renova incessantemente as nossas oportunidades de serviço e edificação. Se Deus atende assim, que razão nos assiste para eternizar a vingança nos caminhos da vida? Então já deve-se colocar para ele exatamente a circunstância. Olha, se Deus nos suporta, por que nós não vamos nos suportar uns aos outros?
considerando que Ele é o Senhor de nossas vidas, de todas as vidas. Esquece o mal, meu amigo, disse o orientador. Contempla o nosso Feliciano humilhado, torturado, vencido. Não te doerá vê-lo assim, de cabelos nevados prematuramente? Que prazer poderás sentir martirizando uma pobre mãe no hospital e uma criança no manicômio? Sejam quais forem as tuas mágoas de existências anteriores, ouvida ao mal e perdoa. Então é preciso que durante a assistência que possamos prestar a um irmão que esteja num tremendo processo obsessivo, de obsessão, que nós levemos a ele, o façamos refletir sobre as condições do obsidiado. Que ele enxergue o cenário com claridade e com clareza. O diretor amorável dizia essas palavras de olhos molhados, convencido de que esclarecer não é ordenar e que doutrinar não significa impor violentamente. Isso é uma coisa que chama muito a nossa atenção neste atendimento mediúnico. Quando nós esclarecemos alguém, nós não estamos dando ordem para eles. Nós não estamos dizendo para eles, tem que fazer de todo jeito. Claro que não. Não se trata disso. É preciso que a gente entenda isso. Do contrário, nós vamos ter algum tipo de dificuldade. Aquele generoso Bertoldo não ignorava a extensão das misérias nas experiências humanas, o coordenador da mesa, e que estava fazendo o papel de doutrinador. Ele sabia conjugar os próprios conhecimentos, ofertando-os ao próximo como ramalhete de flores luminosas. Então, o narrador faz uma descrição quase poética. O perseguidor chorava entre o ódio e o desespero, e a reunião terminava sempre no mar de emoções reconfortantes e profundos ensinamentos, porque os companheiros ali se uniam, antes de tudo, nos elos cariciosos da humildade e do amor. Então aparecem dois elementos essenciais que devem estar presentes neste cenário: a humildade e o amor. E era exatamente isso que estava tendo um efeito contaminante no coração do obsessor. Ao fim de alguns meses, o infeliz cedia terreno, demonstrando-se transformado à luz do Evangelho do Cristo, não pelas palavras ouvidas, mas pela vibração do sentimento coletivo. Então a gente fica absolutamente convencido que a palavra pode até convencer, mas o que arrasta é o exemplo. E o exemplo bem dado nesse caso era a vibração positiva desse sentimento coletivo. Em breve, a esposa e a filha, convalescentes, regressavam ao ambiente doméstico. A pequena família não podia traduzir o intenso júbilo. Trazidas igualmente aos trabalhos espirituais, mãe e filha pareciam banhadas por ondas reconfortantes de energia nova. Então elas foram levadas também lá para as reuniões na casa do Macedo. O antigo obsessor convertera-se em benfeitor solícito. Tranquilidade agora revelava maravilhoso conteúdo de fé e alegria. Mais ou menos como um final de novela. Tudo lindo e maravilhoso. Mas, decorridos 6 meses sobre a nova situação, eis que o lar de Feliciano parece envolvido em novas tormentas. A precariedade de recursos financeiros levaram o chefe da casa a experimentar diversos labores sem resultados favoráveis. Todos os objetos valiosos foram levados às casas de penhor e, por fim, após difícil experiência numa oficina de acessórios, Feliciano cai no leito, desolado e paralítico.
Em vão, recorre a filha a relações prestigiosas em busca de colocação condigna. Todas as portas se apresentam impenetráveis. Nos concursos a que compareceu esperançosa, era invariavelmente mal classificada. Diariamente, à noitinha, voltava a casa desanimada, pernas trôpegas e olhos inchados de chorar. Enquanto isso, a genitora precisava agarrar-se à máquina de costura para que não lhes faltasse o pão cotidiano. Então, o que estava tudo bom, tudo maravilhoso, tudo perfeito, dá uma guinada de 180 graus. O Feliciano, que antes era o esteio, agora está caído, está na cama. E a filhinha que estava na cama agora volta a ser o esteio junto com a mãe. Em todos os sentidos, esteio no sentido material e também no sentido espiritual. A pequena família começou a peregrinar de rua em rua pela carência de dinheiro com que pagaram o aluguel da casa. A esse tempo, Feliciano voltou ao país sombrio do desespero. Os generosos irmãos na fé buscavam-lhe a companhia semanalmente, reunindo-se em prece no seu aposento de dor. Então os amigos lá da família Macedo, a turma que participava daquelas reuniões mediúnicas, foi até a casa do Feliciano oferecer o conforto. Por maior que fosse, porém, o carinho fraterno, o enfermo não mais se livrou do angustioso abatimento. Os pensamentos lhe erravam pesadamente da queixa incessante para o desalento sem limite. Por que motivo lhe fora reservado um cálice tão amargo? Não aceitar a fé? Não se esclarecer o obsessor terrível? Assim se mantinha ele mergulhado num mar de inquirições dolorosas. Porque vamos imaginar, meus amigos, como deve ter ficado a cabeça do Feliciano quando houve essa derrocada. Derrocada geral. Total. Deve haver um conflito de fé imenso no coração da criatura. Após 2 anos pesados de infortúnio, valeu-se do momento em que se reuniu os amigos no quarto estreito para indagar ao sábio instrutor espiritual a causa dos seus longos padecimentos. O benfeitor invisível, procedendo delicadamente, à maneira de alguém que, embora percebendo uma ferida, não lhe acusa a existência, esclareceu com intimidade e doçura. Aí olha o que o benfeitor espiritual vai dizer para ele. Não percas a coragem, meu amigo. Aquela mesma coragem que ele teve lá atrás, quando ele foi em busca da solução do problema da filha e da esposa. A fonte das bênçãos divinas não estanca a distribuição dos benefícios. Ou seja, o amor de Deus é inesgotável. Contudo, muitas vezes nós, do ponto de vista humano, queremos o benefício de imediato, desprezando o valor que deve ter a experimentação da dor, do sofrimento, do momento difícil. E o benfeitor diz, resigna-te na dor, como quem lhe conheces as utilidades sublimes. Olha que conselho proveitoso. O catre do sofrimento é um barco de salvação nas tempestades do mundo. Então a dor e sofrimento são bênçãos que Deus envia aos seus eleitos. E os eleitos somos nós. Está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Para o crente identificado com a própria fé, usa a provação como termômetro da confiança em Deus e não desanimes. Perfeito o aconselhamento do benfeitor. Usa a provação como termômetro da confiança em Deus.
Ou seja, quanto mais eu suporto resignadamente a minha aprovação, mais eu estou confiando neste Pai amoroso. E se eu estou confiando, eu só tenho uma atitude, uma conduta a tomar: não desistir, não desanimar. O doente estava comovido, no caso Feliciano, mas insatisfeito, incapaz de perceber a sutileza fraternal do comunicante, voltou a considerar. Aí o Feliciano, apesar de ter ouvido uma coisa absolutamente maravilhosa, mas ele estava tão ruim, coitado, que ele fez uma consideração razoavelmente amarga. Ele disse: agradeço as vossas palavras confortadoras, mas não posso me furtar a dúvidas amargosas. Não era o sofrimento da minha família um simples caso de obsessão? Não trabalhamos meses a fios a fim de esclarecer o irmão perturbado? Não se tornou ele nosso amigo e nosso colaborador? Todavia, tenho mesmo a impressão de que nossos tormentos se agravaram pesadamente. Então ele passou do benefício ao malefício. Do que tinha provocado alegria, estava agora provocando tristeza. E diz o Feliciano: minha mulher saiu do hospital para internar-se na miséria mais dura. Minha filha regressou do hospício para transformar-se em pedinte sem esperança. Quantas vezes nós pensamos dessa forma? Quantas vezes nós atendemos pessoas com esse tipo de comportamento? Engasgado de pranto, Feliciano fez longa pausa e continuou a dizer: como chegar a uma conclusão aceitável? Não estamos curados da obsessão, meu amigo? Então, já em tom desesperador, ele se dirige ao benfeitor espiritual. O benfeitor espiritual, incorporado na jovem médium, levantou-se e, denunciando a imensa sabedoria que lhe brilhava na alma, acentuou, depois de afagar o doente com um gesto de amor, dizendo: Feliciano, é verdade que tens sofrido muito, mas não esqueças que os amigos encarnados e desencarnados te ofereceram andaimes. As dificuldades e padecimentos te proporcionaram pedras. A fé carreou o cimento divino para o teu coração. Entretanto, a construção é tua. Nunca reclames ante a justiça de Deus, porque se estás curado da obsessão, ainda não saldaste as próprias dívidas. E olha que lição belíssima. Primeiro, porque ele apresenta os elementos desta construção, né? O andaime, a pedra, o cimento. Mas diz para o Feliciano que os amigos encarnados e encarnados ofereceram tudo isso para ele, mas a construção, a utilização é dele, do Feliciano. Ninguém vai poder fazer por ele. Em que pese o aspecto obsessivo está resolvido, está curado, mas ele continua a ter dívidas. Sim. Foi então que o enfermo Feliciano revelou novo brilho no olhar. E enquanto os companheiros choravam de alegria com profundo ensinamento, ele, Feliciano Azevedo, beijou a mão que o sábio mentor lhe oferecia e baixou humildemente a cabeça. Muitas lições neste final absolutamente maravilhoso. Feliciano entendeu finalmente, foi humilde, resignado e, acima de tudo, foi grato. Foi grato. Este deve ser o grande objetivo de cada um de nós diante das dificuldades da vida. Ser grato a Deus por elas acontecerem. Mas você pode estar me perguntando: Nelson, e esta história veio de onde? Esta história, ela é o capítulo 12 da obra Reportagens de Além Túmulo,
de Humberto de Campos e Chico Xavier. Obrigado pelo carinho da sua atenção. Fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!